Nos programas anteriores, entendemos como a fatura de energia do mercado cativo e do mercado livre são calculadas. Agora você vai conhecer como a autoprodução ocorre nos dois ambientes. Está se tornando cada vez mais comum vermos painéis solares contribuindo com o fornecimento de energia das residências. Esse é um exemplo de autoprodutor de energia elétrica, que pode suprir total ou parcialmente sua demanda. Além do autoprodutor no mercado cativo, há também os casos em que a autoprodução é tão grande que é possível vender o excedente dessa energia. Nesse caso, ele pode se tornar um agente na categoria geração da CCE. Mas quais são as semelhanças e as diferenças entre autoprodutores no mercado cativo e no mercado livre? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta são Bruno Martins e Yuri Oliveira, da Gerência de Capacitação da CCE. Na geração distribuída, a autoprodução ela leva esse nome por quê? Porque nós temos a maior parte de toda a geração que é executada, ela está dispersa na rede de distribuição. A maior parte estão localizadas no telhado das casas. Existem algumas instalações, por exemplo, fazendas solares, onde a gente normalmente tem esse tipo de instalação um pouco mais concentrada fora da área urbana, normalmente em área rural, sítios, fazendas. Então ali a gente acaba tendo o que a gente conhece às vezes na mídia como fazendas solares, que tecnicamente é uma usina de menor porte. Tá? Na geração distribuída, que é o quê? Uma relação de participação em um sistema chamado sistema de compensação de energia, onde mensalmente vai ser verificado se você gerou mais ou consumiu mais em relação ao que você busca da rede. Então, a distribuidora vai fazer essa verificação mensalmente. Vamos supor que teve um mês que você acabou gerando mais energia do que consumiu. Esse valor de sobra de energia vai para uma conta de energia que é mantida pela distribuidora e você tem 60 meses para poder estar utilizando esse crédito. Ou seja, na geração distribuída tem um ponto muito importante, é que não existe a comercialização de energia. É um sistema de compensação, ou seja, nos meses que eu sou superavitário fica numa conta de energia, nos meses onde eu gerei menos do que eu tinha de consumo medido, essa conta de energia, esse crédito vai ser utilizado para abater o total que eu vou ter de pagar na minha fatura. E aí tem muita gente que pergunta, poxa, e se expirar meu crédito, o que acontece? Você doou energia para a distribuidora, vai para a mocidade tarifária. A geração distribuída vem crescendo muito nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, o total de instalações distribuídas, por exemplo, fotovoltaico, foi superior à construção de usinas eólicas no ano de 2020. Portanto, é algo que vem crescendo muito e principalmente no cenário de aumento de tarifa, pode se fazer bastante diferença. Se você tiver condição de instalar os seus painéis e investir, você pode ter uma diminuição significativa no custo que você paga de energia. No ambiente livre, a autoprodução é basicamente a junção de um agente gerador com um agente consumidor. Apesar de tudo, o autoprodutor ele é considerado um agente gerador dentro da CCE. E na CCE ele terá duas medições, a medição de geração, ou seja, da usina, e também a medição relacionada ao consumo desse consumidor. Ela é bem parecida com a fatura do ambiente livre. Nós podemos citar, primeiramente, os três tópicos, que são a tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão, porque essa usina ou esse consumidor ele estará conectado à distribuidora, ou transmissora. A tributação também deve ser recolhida por esse agente, ele também vai recolher uma tributação principalmente relacionada ao consumo. E com relação à contratação de energia é muito interessante, por quê? Porque o autoprodutor ele pode ter dois tipos de contratação. O primeiro é a venda de energia, ou seja, se ele é uma usina que produz mais energia do que ele consome, ele terá um excedente e esse excedente pode ser vendido no ambiente livre de contratação. Agora, se ele for um consumidor que produziu uma determinada quantidade de energia, mas essa energia não foi suficiente para cobrir o seu consumo, então ele pode ir ao mercado e contratar energia como consumidor comum com os demais agentes do mercado, como por exemplo as comercializadoras ou até mesmo um outro gerador de energia. E além disso, nós podemos citar também os custos relacionados às operações de um agente participante no ambiente livre na CCE, como por exemplo, o mercado de curto prazo, que é a principal apuração, o pagamento de encargos, o aporte de garantias financeiras, a apuração de penalidade de energia e também a contribuição associativa
que é relacionado ao quadro de associados aqui na CCE, né? Bom, com relação às vantagens, primeiro, ele tem uma melhor previsão dos preços do mercado, porque ele é um gerador de energia, então ele consegue ter essa previsibilidade desses preços, né? Tanto na atuação dele como vendedor, como comprador de energia. E uma outra vantagem bem interessante também é o abatimento de alguns encargos. Então, o autoprodutor ele tem esse benefício, né, de conseguir abater alguns encargos dentro do mercado. Quando analisamos a autoprodução do ponto de vista das operações da CCE, no ambiente cativo a organização não enxerga a geração distribuída, já que ela abate o consumo da distribuidora e os montantes que são recebidos pela CCE já contabiliza esse desconto. Mas, quando falamos do ambiente livre, a atuação da CCE em relação ao autoprodutor é similar às suas atividades para os demais agentes, quando a geração é medida e contabilizada. No próximo programa, você vai entender mais sobre a contabilização e liquidação no mercado de curto prazo. Até lá!